Hoje, dia 9 de agosto de 2020, nós comemoramos o Dia dos Pais. E pai, a palavra pai, se nós pegarmos no dicionário, a palavra pai significa homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor, homem em relação aos seus filhos naturais ou adotivos. Esse é o sentido literal da palavra pai. Mas ser pai vai muito além, né? Muito além de qualquer vínculo sanguíneo, muito além de ter filhos, né? De laço sanguíneo. Ser pai é algo que transcende a nossa humanidade, transcende a nossa vivência, transcende a nossa alma, é algo que vem do coração, é um comprometimento de vida. E hoje, nesse dia tão importante, eu quero aqui homenagear a todos os pais, falando dos pais que rodeiam e que fazem parte da minha vida. E quando eu falo de pai e do que é ser pai, eu falo com tal propriedade porque eu tive e eu tenho um pai. Um pai em todos os sentidos. Eu sou a filha do seu Jandimir João Teles Casaroli. O seu Casaroli para os mais íntimos, até para os não íntimos, né? Como todo mundo conhece. O meu pai que escolheu ser pai. Meu pai que assumiu o papel de pai. Porque ser pai é muito além de trocar fraldas, de ensinar a andar de bicicleta. Trocar fraldas de uma criança, isso faz parte das necessidades básicas de um bebê e que pai e mãe ambos são responsáveis, né? Quando se tem um bebê. Ser pai não é trocar fralda. Ser pai não é somente trocar fralda ou cuidar, né, da mamadeira, ou dar comida, ou dar um banho, ou ensinar a andar de bicicleta. E o meu pai, o seu Jandemir, ele é pai. Ele foi o pai que é exemplo para mim. Quando eu falo de paternidade, eu falo do meu pai, porque meu pai foi e é um pai de verdade. Até quando eu fui ter um filho, quando eu e meu marido nós resolvemos de termos um filho, né, o nosso Bento, eu falei pro André: você quer ser pai? Mas você sabe o que é ser pai? Vem cá que eu vou te contar. E eu só fiz isso porque eu tive meu pai. Então eu sabia do que eu estava falando. Porque eu queria e eu sabia que pai eu gostaria que o meu filho tivesse, embasado no pai que o seu Jandemir, que o seu Casaroli foi para mim e para os meus irmãos. O meu pai, o seu Casaroli, é aquela pessoa que todo mundo gosta. O meu pai é o cara legal, é o cara que cultiva as amizades, como ele sempre falou. É um cara que não tinha o padrão de pai, né? Esse estereótipo de pai estabelecido por uma sociedade que existe há milênios, né? Que é aquele pai que a mãe fala assim: quando seu pai chegar em casa, você vai ver. É aquele pai bravo, aquela voz firme, aquele pai que ensina a jogar bola, andar de bicicleta, que não chora. E o meu pai nunca seguiu esse padrão. Eu me questionava desde pequena sobre isso, porque o meu pai não era o pai que jogava futebol com os amigos, que tomava uma cerveja, que ia para um churrasco, que fazia comentários sobre a atriz da novela que era bonita. O meu pai era o pai que estava na igreja quando os outros pais estavam jogando futebol. Que nos finais de semana, em vez de estar tomando uma cerveja com os amigos, ele estava fazendo um churrasco conosco. É o pai que é incapaz de falar palavrão. É o pai que, até para começar uma bronca, toda bronca vinha inicialmente de um minha bonequinha, mas minha queridinha, mas minha princesinha. E às vezes, quando não terminava bem, terminava da seguinte maneira: o paizinho vai dar só um puxãozinho, que nunca acontecia. Meu pai nunca me inspirou medo, meu pai nunca me inspirou
o que eu tinha como força. Porque força era aquela pessoa que era o super-herói. E eu falava, gente, mas o meu pai, ele não é esse super-herói. Meu pai, ele é frágil. Porque meu pai é doce. Hoje, eu sou uma adulta e hoje eu consigo entender que meu pai é forte pra caramba. Porque força em nada tem a ver com essa masculinidade pregada por uma sociedade. O meu pai é forte pra caramba, mas o meu pai é a pessoa mais doce. Meu pai tem uma bondade que Deus, ele manda anjos, e Deus mandou o meu pai como um anjo na terra. Essa bondade do meu pai não é para esse mundo, não é para essa sociedade, não é para esse planeta. A bondade do meu pai, ela transcende. É de uma bondade e de uma pureza que eu nunca na minha vida eu encontrei em ninguém. Meu pai é a pessoa mais boa, meu pai é a pessoa que tomou teve muitas reviravoltas na sua vida e continuou forte e temente a Deus. O meu pai é o seu Casaroli, filho do seu Eugênio, de 10 filhos, que não foi ensinado a ele, mas que ele já veio ao mundo com uma pureza sem igual, com uma fé inabalável. O meu pai é o cara mais temente a Deus que eu conheço na face da terra. E esse amor, essa ligação dele com Deus fez dele o que ele é. O senhorzinho legal que carrega bala no bolso para dar para as crianças na rua. Meu pai me ensinou coisas que não se aprendem em nenhuma faculdade, que não se aprende em nenhum lugar. Meu pai me ensinou a amar o próximo. Meu pai me ensinou a ter empatia. Meu pai fez muito mais do que trocar fralda, e ele fez isso. Trocou fralda, ficava comigo pra minha mãe trabalhar, me dava banho, e nunca achou que estava ajudando a minha mãe, não. Ele só era meu pai. E ele me passou isso. Tudo que meu pai fez e faz por mim e pelos meus irmãos, ele não encara como uma ajuda à minha mãe ou a quem quer que seja. O meu pai escolheu ser pai, e ele sempre foi pai, integralmente. O meu pai passou por várias adversidades da vida dele, e é aí que eu vejo a força dele. O meu pai perdeu a sua amada, que infelizmente partiu desse mundo e o deixou com 3 filhos pequenos. E o meu pai foi pai dos meus irmãos. Ele não abandonou os seus filhos. Eles dormiam todos juntos numa cama para sentir menos a falta da perda. E aí, quando meu pai casou com a minha mãe, ele escolheu novamente ser o meu pai. E que situação! Ele tendo que ser o pai dos meus irmãos e de uma nova vida que havia chegado, de um novo relacionamento. E ele foi o meu pai. E o meu pai, durante muito tempo, eu não entendia, eu não compreendia. E hoje eu compreendo que meu pai não é como todos os pais. O meu pai é um ser diferente. E o meu pai é diferente em todos os sentidos. Eu tenho muito orgulho de ser a filha do seu Jandemir. Eu tenho muito orgulho de ser a filha do seu Casaroli. E eu não consigo conter as lágrimas, porque eu precisei ser adulta. Eu precisei conhecer o mundo para poder entender o porquê do meu pai rezar tanto. O porquê que eu achava fanatismo. E hoje eu entendo que é a fé dele que me fez estar onde eu tô. É a fé do meu pai que fez de mim e dos meus irmãos as pessoas que nós somos hoje. A fé que move montanhas. O meu pai que desde sempre me ensinou que nada no mundo é mais importante. Meu pai tomou várias lapadas da vida, tomou várias surras da vida. Monetariamente, financeiramente falando, ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a fé. Ele perdeu uma esposa, mas não perdeu a fé. Ele perdeu pouco do dinheiro que tinha, ele não perdeu a fé. E nem o exército. Meu pai era do exército, nem o exército, com todas as suas regras, sua rigidez, conseguiu tirar a doçura e o amor do meu pai. O amor pelos seres humanos, o amor por Deus. E o meu pai sempre me ensinou isso e passou isso para mim e para os meus irmãos. Meu pai no Natal, quando ele trabalhava numa empresa de ônibus, logo após ter perdido, né, o que ele tinha de bens, ele me levava pequena, comprava um pacote de bala e nós íamos, enquanto ele era cobrador do ônibus,
Eu era o Papai Noel que dava bala para as crianças que às vezes não iam ter nada naquele Natal. E assim na Páscoa, e ele regou em mim sempre o fruto do amor, do amar o próximo sem esperar nada em troca, porque meu pai nunca esperou nada em troca. Ele sempre manteve as amizades, minha filhinha, e hoje eu entendo a fala do meu pai de manteve as amizades. O meu pai não conseguiu bens, mas o meu pai conseguiu o melhor. Meu pai tem uma família, tem filhos que o amam e que o admiram. E eu admiro muito meu pai, porque meu pai é o melhor ser humano que existe. Meu pai foi pai. O meu pai encarou a paternidade mesmo. E ele não fez isso por imposição de ninguém. Nada foi imposto, nada foi ensinado. É coisa de Deus. E meu pai tem Deus. E é esse Deus, né, que todas as vezes o meu pai recorreu a ele, até hoje meu pai tá lá ajoelhado, e se você chegar em qualquer hora do dia na casa do meu pai, ele tá orando pelos seus filhos, orando por todo mundo, por pessoas que ele nem conhece. Meu pai é aquele cara legal que todo mundo parava para escutar, e ele gosta muito de conversar, e provavelmente ele vai encontrar as pessoas na rua e vai falar do tempo do exército, das vivências dele, na maior da ingenuidade, na maior da doçura, porque ele é assim. Meu pai não é como os outros pais, e eu não gostaria que ele fosse diferente. Eu amo o meu pai, eu tenho orgulho do pai que ele é para mim, para os meus irmãos, do vô que ele é pro Bento. O meu pai é o ser mais especial que Deus poderia ter escolhido para ser o meu pai. E eu não sei explicar para vocês porque ele é assim. Todo mundo que conhece meu pai, meus tios, né, os familiares falam, olha, ele sempre foi assim. Ele é diferente. Ele é diferente porque ele é um ser enviado por Deus para mostrar e para ensinar muita coisa. E ele me ensinou. E hoje, na minha fase adulta, eu consigo entender o tanto que ele ensinou. Meu pai não fez faculdade, meu pai não vai nos deixar nenhum bem, porque o que meu pai ensinou, o legado do meu pai, vai muito além. Não tem faculdade para isso, não tem dinheiro que compre isso. Meu pai me ensinou o sentido de amar o próximo, de lealdade, de lutar pela família, de fidelidade. E isso, infelizmente, é um privilégio de poucos. E quando eu escolhi ser mãe do Bento, eu falei pro André justamente isso. E o André Magalhães de Freitas é o pai do meu filho. O André embarcou na paternidade da mesma maneira como meu pai fez. E o André é pai do Bento. O André é o pai que escolheu ser pai aos 29 anos. O André é o pai que esteve comigo em todos os momentos da minha gravidez, que nunca me deixou ir sozinha a uma única consulta. Que quando Bento nasceu, estava lá comigo na sala de parto, chorando, e foi o momento mais lindo das nossas vidas. Que teve lá do meu lado, na hora do parto, não soltou a minha mão por um instante sequer, e que posou comigo no hospital. E desde então nós saímos daquele hospital, nós não éramos mais a Flávia e o André, nós éramos os pais do Bento, uma família. E o André se comprometeu a isso e se despiu de toda a sua vaidade e aprendeu a ser o pai que o Bento merecia que ele fosse. E se comprometeu com isso. E se existe uma coisa que eu falo pra todo mundo, é que o André é pai do Bento, sem me ajudar, porque não é pra mim, não é por mim. Ele é o pai pro nosso filho. E ele é o melhor pai que eu poderia escolher pro meu filho. O André é o pai que acorda de madrugada, que não, quando eu não podia levantar, eu amamentava, ele que punha pra rotar. Se uma fralda era minha, a outra era dele. E ele não estava me ajudando, ele estava sendo o pai que o Bento merecia que ele fosse, que ele é, inclusive. O André é o pai que é referência pro Bento. O André é o pai que o Bento acorda de madrugada e chama. O André é o pai que, se eu não estiver aqui, tá tudo certo. Eu sou a mãe, ele é o pai. E a paternidade do André é onde ele abriu mão. O André é o pai que não me deixou dentro de casa
com um filho pequeno e seguiu sua vida normalmente. Nós sofremos juntos, nós rimos juntos, nós amamos juntos e nós aprendemos a ser pais juntos. E o André é o melhor pai que o meu filho poderia ter. O André é o pai do Bento, é o pai que o Bento ama, é o pai que o Bento idolatra. É o pai que eu tenho certeza que amanhã ou depois o Bento vai estar aqui falando dele da mesma maneira e com todo o amor que eu falo do meu pai. E o André teve um pai também. É o saudoso, né? Seu João Emídio de Freitas, que tão cedo partiu e que não pôde desfrutar totalmente da experiência de ser pai, mas que deixou a marca dele e que eu tenho certeza que de onde ele estiver hoje, ele está orgulhoso por ver o pai que o filho dele se tornou, pela família que ele construiu. Eu tenho certeza que ele está aplaudindo de pé o pai que o André se tornou. E a sua lembrança vai estar sempre nos corações de todos nós. Mas Deus sabe o que faz e como Deus é sempre bom com todos, né? Com todos aqueles que acreditam, com todos aqueles que o amam de verdade, Deus colocou no nosso caminho o Newton Tiburcio Moreira, nosso Chinchim, que entrou na vida do André com uma tremenda responsabilidade. Afinal, ele estava entrando na vida de uma mulher que recém havia perdido o marido e tinha 2 filhos pequenos. Então ele entrou assumindo o papel de pai de crianças que já tinham um pai e que esse pai havia partido, e que papel mais difícil, e que ele desempenhou da melhor forma possível, porque o meu sogro Newton Chinchim, ele lembra muito meu pai na sabedoria. Ele me conhece só de me olhar, ele sempre tem um conselho, ele sempre tem uma reflexão para fazer sobre tudo, ou com palavras, ou com a sua música, com a sua intensidade. E ele foi o pai da Mônica, o pai que ensinou o André a dirigir, o pai que deu conselhos amorosos aos 15 anos pro André, o pai que não precisava ser pai de sangue. Ele não teve vínculo sanguíneo, ele foi pai de coração. Ele escolheu ser pai com a alma e com o amor ele foi pai. E ele foi pai e hoje é avô. O Newton é o vovô Chinchim, o vovô Nito, o vovô que o Bento ama, o vovô que cuida, o vovô que ensina, o vovô que acolhe e que Deus nos enviou. Que Deus enviou para as nossas vidas e que Deus enviou para ser o padrasto do André e da Mônica e o vô amado e meu segundo pai também. O Newton, eu tenho meu pai e o Newton se faz também meu pai aqui hoje, onde eu não estou perto do meu pai, com todo carinho e amor. E esses são os pais que rodeiam a minha vida. O meu pai, o meu exemplo, a minha base, a minha fonte de amor, de doçura, de pureza. O meu marido, que é pai do meu filho, exemplo de força, de caráter, alguém que se dedicou a ser pai. O meu sogro, que Deus o tenha, o seu João, que até onde a vida o permitiu, foi excelente pai. E o meu vô, o meu sogro, amigo, pai e vô do Bento, o Chinchim, o Newton. E essa é minha homenagem a todos os pais, não somente aqueles que fazem parte da minha vida, mas a todos vocês que são pais mesmo, que se comprometem com ser pais, que entendem o que a paternidade traz e deixam ensinamentos e deixam legados que não podem ser comprados e que não tem preço, tem valor. Ser pai é segurar na mão, ser pai é ensinar o certo e errado, mas ser pai é amar, amar incondicionalmente. Da mesma maneira como seus filhos vão os amar incondicionalmente. Porque eu amo meu pai, o Bento ama o pai dele, porque a gente tem pai. E pai, além do dicionário, pai que a gente sabe que é do coração, que não nasce através somente de laços sanguíneos. Isso é muito pequeno,
O amor de um pai e um filho, ele transcende através de Deus. Deus é nosso pai. E dessa forma ele ensinou a todo homem que quer aprender a ser pai. E eu sou agradecida por ter os pais que eu tenho na minha vida. Um feliz Dia dos Pais a todos nós. E que privilégio temos nós que temos os nossos pais, né? De verdade ao nosso lado. Um grande beijo. Amamos vocês. Fala assim, ó. Papai e vovôs, feliz Dia dos Pais. Cheio do paz. Amamos vocês. Amo vocês. Um beijo do Bento e da mamãe para os nossos papais e para todos os pais do Brasil todo. Um grande beijo.